Olá! O Diário do Comércio continua recebendo os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para conhecer suas propostas, especialmente no campo econômico. Hoje conversamos com o candidato pelo PT, o deputado federal Rogério Correia. Boa tarde, obrigada. Omara, eu que agradeço ao Diário do Comércio o convite e espero contribuir com o esclarecimento do eleitor sobre o que queremos para Belo Horizonte e como construir. Exatamente. Eu começo fazendo a mesma pergunta para todos os entrevistados, que é: por que você quer ser prefeito de Belo Horizonte? Eu realmente estou com muita vontade, eu estou preparado para ser prefeito. Eu fui vereador em Belo Horizonte 10 anos. Fui vereador quando nós construímos a lei orgânica do município, a nova lei de uso e ocupação de solo e várias outras leis, porque era um período que saíamos do regime militar e entrávamos no processo democrático. E fui também, à época de vereador, ainda vereador junto com Patrus Ananias. Patrus foi prefeito, eu fui vereador com Célio de Castro. Então eu conheço Belo Horizonte muito bem, sou nascido aqui e gosto muito dessa cidade. Mas além disso, fui depois deputado estadual, deu para conhecer Minas Gerais, a influência de Minas sobre Belo Horizonte. Estou no segundo mandato de deputado federal e exerço ali o cargo de vice-líder do governo do presidente Lula, o que me dá mais vontade de governar BH, por saber que nós temos vários projetos nacionais que podem vir para Belo Horizonte e ajudar muito o nosso povo. Por tudo isso, eu sou candidato e com muita vontade. E consegui unir também vários setores amplos da sociedade. Eu sou apoiado por 6 partidos: PT, PV, PCdoB, a Rede, o PSOL, o PCB e mais de 200 movimentos sociais que fizeram um manifesto de apoio à minha candidatura. Então, é uma candidatura que tem construção coletiva. Fosse uma candidatura apenas minha, individual, com certeza eu não seria candidato. Ao mesmo tempo, a gente tem visto aí, nos debates e nos questionamentos, o pessoal falando que a esquerda optou, vamos dizer assim, por dividir um pouco e não juntar os candidatos. Os exemplos principais, o senhor e a Duda, que acabaram saindo com candidaturas independentes. O senhor acha que a esquerda errou em alguma medida nesse sentido? Vai dividir votos e isso traz um risco para a esquerda perder? Bem, eu não digo que a esquerda errou, bem porque o que nós procuramos o tempo inteiro, e foi recomendação do presidente Lula, é que nós unificássemos todos os partidos, principalmente de esquerda, dentro de um campo e se pudesse ampliar para além de esquerda, mas que estivesse no campo do presidente Lula, assim o fizesse. Foi isso que eu busquei fazer o tempo inteiro e por isso nós unificamos todos esses partidos e tenho como candidata a vice a Bela, que eu considero não uma candidata a vice, mas também uma candidata a prefeita junto comigo. Então, não tivemos a unidade porque não foi a mesma compreensão que a deputada Duda Salabert teve. Ela preferiu sair sozinha pelo PDT, o que é evidentemente mais do que legítimo, mas a estratégia nossa sempre foi coletiva. E tenho certeza que essa coletividade vai permanecer também e vai ser implantada no segundo turno, porque eu estou muito convencido de que nós vamos chegar ao segundo turno nessas eleições com essas forças que temos, com a vinculação ao presidente Lula e com o programa de governo que vocês vão ver. Nós temos um grande programa para governar Minas Gerais, muita experiência de outros prefeitos, e eu diria, modéstia à parte, que sou o candidato mais preparado para governar Belo Horizonte nesse momento. E aí, já entrando então em plano de governo, já falando um pouquinho de proposta, a gente sabe que um dos principais gargalos que a gente enfrenta hoje está no trânsito, diz respeito à mobilidade. Como o senhor enxerga, qual a sua proposta para isso, principalmente pensando aí no transporte público? Bem, mobilidade urbana talvez seja o problema mais crítico que tem em Belo Horizonte. Nós estivemos no centro da cidade, eu e a Bela, conversando com as pessoas, é impressionante. Para no ponto de ônibus, em qualquer local da cidade, pergunta sobre transporte coletivo, você não vai ter uma resposta de que é satisfatório. Na melhor das hipóteses, as pessoas dizem, é mais ou menos, anda muito cheio, mas em geral a crítica é muito mais veemente que isso. Então, um transporte de péssima qualidade. O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, este contrato, do jeito que ele está aí, nós não vamos esperar 2028 para fazer outro. Então, já nos primeiros dias de governo, no primeiro dia do governo, eu vou começar o debate sobre o novo contrato. Esse novo contrato tem que ser com empresas que queiram ter toda a frota renovada. Estes ônibus caindo ao pedaço, com
um pé de cana que a pessoa tem que segurar porque não tem ferro, o que quebra, porque todo dia quebra ônibus em Belo Horizonte, essa frota show, vai sair de Belo Horizonte. Quem quiser trabalhar é frota nova. Tem dinheiro para isso? Tem. Primeiro, o próprio presidente Lula já mandou 100 ônibus elétricos através do PAC. Eu já tenho conversas com o Ministério da Cidade que quero fazer toda a renovação. E isso pode ser feito, portanto, pelas próprias empresas que ganharam a licitação ou que quiserem continuar com o serviço, mas com ônibus novos, elas poderão adquirir também, custeado isso pelo BNDES, a juros mais baixos, subsidiado. Com isso, nós vamos ter ônibus novos, você melhora o transporte coletivo, nós vamos querer também que esteja nesse contrato a formação do bilhete único e da gestão por parte da prefeitura e não da empresa. Quadro de horário, número de ônibus, número de passageiros. Esses ônibus, como serão novos, vão ter ar-condicionado, vai ter piso baixo. Então, ônibus de qualidade reduz também o problema de trânsito. E nós vamos incluir obras também de mobilidade urbana que dependem também de obras do PAC. Eles falam que eu falo demais do Lula, ainda bem, porque realmente nós precisamos do governo federal para muita coisa. Então, os ônibus vão continuar tendo corredor próprio, vamos continuar esse da Amazônia e vamos fazer corredor próprio em todo lugar que for possível. Isso você melhora o transporte. Se nós colocarmos junto com isso transportes alternativos, meu compromisso é 40 mil quilômetros de ciclovia, você começa a dar alternativa ao trânsito de Belo Horizonte, diminui o trânsito. Esse é um outro problema, que é o trânsito congestionado, como a gente vive em BH. Então é um projeto ousado para o sistema de transporte em BH, mas possível já existe em outros locais. Um outro programa importante nosso, proposta importante, é a tarifa zero nos finais de semana. Isso nós vamos também implementar. É bom para o comércio, é bom para aquecer a economia, e essa tarifa zero será também um compromisso que eu tenho. O pessoal às vezes fala de tarifa zero em geral. Isso depende da alteração na legislação federal. Eu, como deputado federal, tenho acompanhado isso. Nós podemos até criar um fundo para o tarifa zero, que seria oriundo dos recursos que vão para Vale Transporte. Mas para isso depende de alteração na legislação trabalhista para que o empresário possa pagar para o seu empregado, não diretamente o vale, mas num fundo. Você faz isso, aí sim, você tem recurso o suficiente para arcar com em torno de 60% do transporte coletivo. Aí você pode sonhar em ter mais alguma coisa que lhe permita tarifa zero. Mas aos finais de semana, com certeza, nós vamos fazer. E, claro, enfrentar essas empresas de transporte do jeito que elas estão. Elas se acham muito, tá? Eu tenho um contrato até 2028, eu vou enrolando do jeito que estão enrolando. De jeito nenhum, nós não vamos permitir esse contrato até 2028. Com as reclamações que tem, um prefeito que fizer isso é irresponsável. O prefeito tem que ter um dirigente político, ele não pode se submeter a regras que são injustas. E falando um pouco sobre infraestrutura, o senhor tem falado na municipalização do anel. É possível? É viável? Como fazer? É viável a partir das obras que também terão recursos do governo federal. O anel rodoviário, nós temos ali 7, 8 viadutos que precisam ser alargados. É caro, mas o governo do presidente Lula já enviou recursos para alargamento de 2 viadutos. Já conversei com o presidente, 2 não é o suficiente, nós precisamos fazer todos esses viadutos e o alargamento dele. É o que é mais caro. Tem ainda remoção de famílias, etc. Então é um programa mais geral que nós queremos o apoio do presidente Lula e a partir daí você municipaliza. Ou seja, o município vai cuidar daquele anel como cuida das ruas de Belo Horizonte, sem burocracia, de forma mais fácil. Para que o anel não fique também congestionado daqui a um tempo, mesmo duplicando, é preciso sim o que eles chamam de rodoanel. Mas esse rodoanel não pode ser o rodominério do Zema, que é aquele que ele quer favorecer mineradora para escoar minério que é extraído ali, às vezes até de locais impróprios, como as serras, né, que rodeiam Belo Horizonte. Mas nós podemos ter um outro anel por fora, tem um trajeto que tem sido estudado pela Prefeitura de Betim, pela Prefeitura de Contagem, e eu, como prefeito, vou incluir Belo Horizonte no estudo desse trajeto, onde passariam por fora os caminhões que não precisam adentrar em Belo Horizonte, que vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro e assim por diante. E é impossível falar de mobilidade urbana em Belo Horizonte sem pensar no metrô.
Como que o senhor pretende se relacionar, sendo eleito aí, se relacionar com a empresa que hoje administra o metrô de Belo Horizonte? Bem, não vão ter vida mole. Eu já, como deputado federal, já fui lá fazer inspeção, até para não atrasar as obras. O compromisso é até 2028. A empresa já está falando em romper contrato, querendo fazer uma linha singela até o Barreiro. A linha singela é como, vamos dar um exemplo aqui, como se fosse carro, uma mão única. Então, o trem vai e o trem volta na mesma linha. O trem que eu estou falando é um metrô, me desculpe, é o Mineirês. Mas, enfim, ele vai e volta na mesma linha. Não, o combinado foram que nós teríamos, e o preço está desta forma, são duas linhas. Uma vai e outra volta, porque senão você vai ter que esperar o metrô ir, depois espera o trem voltar. Isso vai atrasar e congestionar as pessoas dentro das estações. Então isso aí, por exemplo, eu já disse para as empresas que na minha prefeitura não tem acordo com isso, embora o governador Zema tenha dado o aval para isso. Mas não foi o que está no contrato. O contrato, e o governo federal já enviou 2,8 bi, e o governo do estado 400 milhões, então dão 3,2 bi que já estão na conta das empresas, que é linha dupla até o Barreiro. Além disso, tem as estações que terão que ser todas revitalizadas, e ali ainda no contrato também as locomotivas novas, que as novas que nós temos vieram do governo da Dilma, depois não veio mais nada para o metrô. Então nós vamos ter que ter novas locomotivas, também está no 3,2 bi, como a remoção das famílias. Então é um valor grande, esses 400 milhões do governo do estado vieram até do crime da Vale em Brumadinho, como compensação. Então as empresas têm que respeitar o contrato e vai ser esse, com muito rigor, que eu vou fiscalizar. Acho um absurdo o prefeito de Belo Horizonte até hoje não ter feito uma visita lá na empresa e nem uma visita na beira-linha para ver as famílias que estão lá. E nem mandou o Rubel para ver como soluciona o problema mais rápido das famílias serem transferidas para uma outra área. Depois, se atrasa a obra, vão dizer que a culpa ainda é dos pobres que moram ao redor da linha. Não, a prefeitura já tinha que ter feito isso. E também a Secretaria de Infraestrutura do governo Zema nunca foi lá para saber o que está acontecendo. Então nós deputados fomos, eu comecei a denunciar, a empresa já sabe que comigo não vai ser essa moleza que o prefeito e o governador estão dando para eles, não. E a gente sabe que nos últimos anos Belo Horizonte perdeu aí grande parte da sua população e até mesmo dos investimentos para cidades da região metropolitana, especialmente Nova Lima, né, que cresceu muito. Como o senhor avalia isso? É possível reverter? Passa pelo plano diretor? Como que você pretende lidar com isso sendo eleito? Tem vários aspectos. Aí eu gostaria de entrar um pouco na questão da economia, propriamente dito. O Brasil vai crescer e vai crescer muito. As pessoas às vezes não acreditavam nisso, principalmente os bolsonaristas. Esse Brasil vai afundar com Lula, que não sei o quê, Paulo Guedes era ministro, isso, aquilo. O Brasil cresceu no primeiro ano do governo Lula, muito além do que o mercado previa, e esse ano nós vamos crescer mais de 3%, se falava em menos de 1%. Então, esse crescimento é um crescimento duradouro e sustentável. O ministro Haddad tem falado que é um crescimento de pelo menos 10 anos. Porque no meio disso nós fizemos uma reforma tributária. Ao invés de ficar fazendo reforma administrativa para poder enxugar a máquina do Estado, retirando o serviço público, nós fizemos uma reforma tributária, sem que isso signifique mais impostos, mas facilita a cobrança e desburocratiza. Com isso, e sendo mais justo, você arrecada e tem a certeza de que aquilo vai dar continuidade ao serviço público. Isso deu ao Brasil um gás importante nesse momento. Além disso, o presidente Lula sempre apostou no crescimento econômico a partir do crescimento da renda dos trabalhadores. Dado de agora, 5,8% foi o crescimento da renda nesse trimestre. 1,4% o crescimento do PIB. Então veja bem como o Brasil está crescendo. Geração de emprego, nós chegamos já a uma faixa, daqui a pouco vamos chegar a uma faixa de pleno emprego, como foi anteriormente. Emprego com carteira assinada, muito mais. E a inflação está em baixa e vai ficar em baixa até o final do governo do presidente Lula, como as projeções já colocam. Então nós estamos cuidando da inflação, do crescimento econômico, da geração de emprego, geração de renda, tem que crescer. Agora, se não tem um prefeito que acredita nisso, que fica só
no dia a dia e não planeja, não cresce. Aí fica disputando com Nova Lima quem é que leva migalha para lá ou para cá. Não é isso. Você tem que fazer um projeto de crescimento para Belo Horizonte. Eu acho, por exemplo, que não é nada absurdo dizer que nós vamos crescer o dobro do que o Brasil está crescendo em Belo Horizonte. Como é que você faz isso? Turismo. Pega essa Serra do Curral, em vez de dar para a mineradora, ficar estragando lá, e poucos ganham dinheiro, o povo nem sabe onde esse dinheiro vai, royalty é uma mixaria para Belo Horizonte, faz ali um parque nacional. Imagina o que vem de turismo. Pega aquela serra no Rio Grande do Sul, que a gente sobe lá, que é um negócio maravilhoso, aquela serra é um parque. É claro que ali você pode ter algum tipo de investimento, de restaurantes, por exemplo, de hotéis, de turismo. Então você incentiva o turismo. Olha o carnaval em Belo Horizonte como ele está crescendo. Então você pode fazer um incentivo também, você transformar Belo Horizonte numa cidade que recebe turista, além do turismo de negócio, que já é uma característica nossa. O que Belo Horizonte tem de arrecadação do PIB é em torno de 70% é serviço e comércio. É nisso que nós temos que apostar. Nós não vamos apostar aqui em indústrias, né? Como é que nós vamos colocar indústria em Belo Horizonte? Indústrias hoje estão para outras áreas. Então é Contagem, mas se Contagem tem indústria, você pode ter mão de obra para Contagem. É o caso, por exemplo, do Instituto Federal que nós levamos para o Barreiro, que foi também iniciativa minha. Mão de obra qualificada. Se o prefeito, uma liderança política apostar nisso, olha, Belo Horizonte vai crescer muito, então nós vamos ter aí um crescimento do nosso empresariado, em especial o micro, o médio empresário, nós vamos crescer muito. Eu aposto especialmente nisso. É claro, tem medidas do plano diretor, do código de postura, que você pode readaptar, mas o fundamental é você ter um projeto ousado de crescimento. E passa, então, na sua opinião, por essa revisão do plano diretor também? A revisão podemos fazer, embora eu não seja favorável, que é outra discussão miúda. Nós vamos resolver isso fazendo espigão no centro da cidade ou na Zona Sul. Nós vamos piorar o trânsito, vamos ter um nível de qualidade de vida pior e não vamos crescer economicamente com isso. Você pode ter um crescimento econômico muito maior e um incentivo à construção civil, trazendo o Minha Casa Minha Vida de maneira mais ousada para cá também. E aí você aquece o setor da construção civil. Ou aquece o setor da construção civil também, como eu disse, com outras iniciativas que nos trazem o turismo. Então você fazer de uma cidade pior para se morar e dizer, olha, só se resolver isso, piorando a qualidade de vida. De que adianta piorar a qualidade de vida das pessoas para tentar trazer um crescimento que é efêmero? Então não é assim, eu acho que penso miúdo para Belo Horizonte, eu quero pensar Belo Horizonte grande. Longe de mim fazer qualquer comparação, mas imagine Juscelino Kubitschek naquela época. O que ele fez? Juscelino pensou grande, ele foi lá, fez a Lagoa da Pampulha, trouxe para fazer aquilo o nosso Niemeyer. Então ele criou algo que naquela época era distante da cidade, mas que deu um gás para Belo Horizonte Norte. Vamos pensar em coisas maiores para BH, acho que BH merece. E ainda pensando na região metropolitana, de toda maneira, mesmo tendo, vamos dizer, essa transferência de renda e de população, ao mesmo tempo é importante que se tenha aí uma integração entre os municípios da região metropolitana e o prefeito da capital precisa liderar essa integração. Como fazer isso, especialmente pensando aí na mobilidade, que eu sei que o plano de governo do senhor traz a questão do bilhete único. Sim. Como fazer isso? Isso é também papel político do prefeito. Então nós temos que fazer essa liderança respeitando todos os municípios. A Marília Campos está muito bem colocada em Contagem e espero que ela seja reeleita, é uma prefeita excelente. Nós comungamos muito de ideias comuns. Então, eu acho que isso vai facilitar um trabalho em que a gente lidere para que a gente possa conversar com o governo do Estado de igual para igual, os municípios da região metropolitana e o governo. A partir daí nós podemos fazer algumas exigências. Uma dessas exigências é o bilhete único, é o transporte metropolitano digno como nós queremos nos nossos municípios. Isso depende muito do governo do Estado. O metrô, por exemplo, passou a ser gerenciado por ele após o processo de privatização. O governador não pode fazer como está fazendo hoje. Nós tínhamos uma passagem de R$ 1,80 no metrô, ela já está em R$ 5,30, R$ 5,50. A passagem foi um crescimento muito superior à inflação nesse período. Por que acontece isso? Porque o governo do Estado não pensou em nenhuma forma de subsídio do metrô.
e simplesmente entregou para uma empresa que faz o reajuste anual. O que tinha de subsídio vindo do governo federal cortou. O governo não pode tratar essa questão do transporte como se não tivesse nada a ver com isso. É um transporte metropolitano. É a região metropolitana maior de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, se eu não me engano, a terceira maior do Brasil. Então o governador não pode tratar isso aqui com descaso ou achar que o mercado resolve isso. Esse é o problema do Zema, né? Ele acha que o mercado resolve tudo. O mercado é muito importante, mas o mercado também precisa de impulsionamento do governo. Isso não é nenhuma tese socialista. Os bolsonaristas acham que isso é comunismo. Não. Isso é o próprio capitalismo, onde você faz investimento do Estado para ter um determinado tipo de crescimento. Isso precisa ser feito aqui. Então, nós vamos fazer isso e colocar o governo de Minas a combinar com a gente como é que isso vai ser feito. Então, para integrar e ter um bilhete único, nós precisamos dos prefeitos, prefeitas da região metropolitana e também do governo do Estado. E nós vamos buscar liderar isso com esse planejamento do bilhete único. E para além aí da mobilidade, como que o senhor pretende se relacionar aí com o próprio governador e também com o legislativo? O legislativo, minha vida foi legislativa, né, quase que toda, desde vereador, fui 10 anos vereador, 4 mandatos de deputado estadual, 2 de federal, sempre me dei muito bem com os meus pares, à exceção de alguns bolsonaristas que são difíceis. Esses aí não é dificuldade só minha, não. Até a direita tem dificuldade de relacionar com bolsonaristas. Mas, estando eles eleitos, vão ser respeitados também. Mas, em geral, a nossa relação é muito boa, então eu pretendo conversar com o Legislativo e colocá-los como parceiro, entendendo o papel deles, os que são de oposição, mas que não se atrapalhem, né? Aquele deputado federal que é comigo hoje, foi vereador, o Nicolas, por exemplo, é um contra-exemplo. Ele liderou na Câmara o não financiamento de 500 milhões para obras, em especial em Venda Nova. Olha, isso é um absurdo, uma Câmara rejeitar 500 milhões para fazer obras importantes de saneamento, de contenção de água da chuva, para prejudicar um prefeito, eu acho que foge do bom senso. Mas isso é um ou outro. Eu espero que a gente não tenha na Câmara esse tipo de comportamento e vou, evidentemente, se isso acontecer, denunciar esse tipo de coisa. Mas eu creio que nós vamos eleger uma Câmara que seja uma Câmara boa também de diálogo, com todas as suas prerrogativas. Então, como eu sou parlamentar, minha vida inteira, sei bem tratar isso. Mas fui também gestor na época do presidente Lula. Eu fui delegado federal do MDA e fui campeão de trazer de Brasília as coisas boas para Minas Gerais na área rural. Então, também sei muito bem dialogar com o governo, trazer aquilo que é importante. Então, é por isso que eu digo que estou preparado para ser prefeito. Me preparei muito e, por isso, o desejo de ganhar que eu tenho. E o relacionamento com o governador Zema? Vai ser um relacionamento institucional, mas com cabeça erguida, né? Não dá para o governador chegar aqui em véspera de carnaval e falar: o carnaval é meu. Não é assim, né? O carnaval tem que ser discutido, o que tem de investimento de um, de outro, e quem toca as questões relativas à Constituição e à lei orgânica é o prefeito. O senhor já falou um pouquinho, mas eu queria entrar mais na questão da mineração na Serra do Curral. Como que o senhor vê isso? A favor, a contra? Se for contra, o senhor já disse anteriormente, como combater? Não vai ter mineração na Serra do Curral. Eu já estou conversando com a ministra Marina Silva e nós vamos criar lá um parque nacional. Quando você cria o parque, você proíbe 2 atividades, mineração e especulação imobiliária. A Serra do Curral não é lugar mais de ter mineração e também especulação imobiliária. Então isso não vai ter. Se nós tivermos o Parque Nacional, melhor, porque nós podemos ter recursos. Mas se não tiver, eu vou fazer os estudos de um parque municipal. Uma mineração lá não é o caso adequado. Eu fico, às vezes, fazendo uma comparação, se alguém já pensou em minerar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Cartão postal não se minera, respeita, protege. É isso que nós temos que fazer. E ali ainda tem um recurso hídrico muito importante, ali tem uma fauna importante, tem uma flora importante, então nós vamos manter essas características para manter o clima de Belo Horizonte, que hoje está extremamente seco e não é à toa, com uma visão ambientalista. A Serra do Curral passa por isso. Agora, além disso, no meu plano de meio ambiente, nós vamos plantar uma árvore por habitante, liderar um movimento ambientalista em Belo Horizonte, nas escolas. É factível, é viável fazer isso.
reflorestamentos são feitos nas zonas rurais, mas podem ser feitos na cidade, tem exemplos também no mundo inteiro. Nós vamos criar 10 parques em Belo Horizonte, um por cada regional. Também é um plano ousado para o meio ambiente, mas é factível e vamos fazer. O senhor mesmo citou aí a questão da nossa economia, né? Belo Horizonte, a gente sabe que o forte da nossa economia está em comércio, serviços, turismo. Como que o senhor vê a importância e pretende colaborar para isso, para a diversificação dessa economia e também seu fortalecimento, já que a gente precisa cada vez mais fortalecer esses segmentos, tendo em vista que a gente depende cada vez mais deles? Eu falei de alguns, principalmente da questão do turismo, mas quero falar também de tecnologia de ponta. Olha só, Belo Horizonte pode ser e pode se transformar, e eu vou lutar para isso, na capital da vacina. Que importância tem isso? Muito. Hoje nós temos a UFMG, que é uma universidade que é a melhor universidade do Brasil, pública, eleita 3 vezes. E a característica principal dela é a saúde. Tem um Centro Nacional de Vacina sendo construído lá na UFMG. Eu fui recentemente visitar com a ministra de Ciência e Tecnologia. E, além disso, nós temos a BHTEC, nós temos a Fiocruz, nós temos a FUMEC. Então, nós podemos aqui fazer uma tecnologia de ponta de fornecimento de vacina e de ciência, que vai também fazer com que as vacinas passem a existir. Tem um estudo agora, por exemplo, da vacina da dengue, que está avançada no UFMG. Se você cria daqui um centro tecnológico avançado, isso também capta recursos com alta tecnologia. É uma outra área que eu acho que a gente tem que investir muito em Belo Horizonte. Então você tem a área de turismo, tem tecnologia avançada, você tem também áreas de feiras, que eu precisava de falar nas feiras. As feiras são uma característica nossa, né? Isso aí nós herdamos do nosso interior. Eu, como deputado estadual, visitei esse estado inteiro. Todas esse artesanato maravilhoso que nós temos em Minas, você tem que valorizá-lo em Belo Horizonte, para as pessoas trazerem de lá a mercadoria também e a gente poder em Belo Horizonte comercializar isso para o mundo inteiro. O artesanato de Jequitinhonha é uma coisa maravilhosa. A cultura do Jequitinhonha toda, mas não só, né? Você tem artesanato no sul de Minas, na zona da mata, você tem também a culinária mineira, né? Falar em zona da mata, minha família tem origem lá. É uma culinária maravilhosa. Então você pode também, através da culinária mineira, trazer turistas, pessoas que vêm de fora. Belo Horizonte é uma Minas Gerais também reduzida, no sentido de que vem gente de todo lugar. As pessoas às vezes veem eu brincar, eu falo, Belo Horizonte parece uma roça grande. Mas é porque tem gente de toda Minas Gerais que forma essa Belo Horizonte que a gente gosta tanto. Ela tem a característica de Minas. Vamos aproveitar isso, porque isso vai ser um cartão postal para atração também desse ponto de vista, além do que eu já falei, do ponto de vista da culinária, né? Da gastronomia. Então, acho que tem muita coisa para crescer aqui. E esse incentivo, na sua visão, passa pela desburocratização? Isso com certeza, né? Tem que desburocratizar. Eu vejo, por exemplo, uma batalha grande que nós tínhamos aí da questão do queijo de Minas. Isso passou por um processo, uma burocracia danada. Eu era delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e não entendia por que tanta burocracia. Então, isso sim, isso você tem que terminar com isso. A reforma tributária, de certa forma, ela estando implementada, vai ajudar muito. Porque esse monte de imposto um sobre o outro, as pessoas não entendem, não sabem nem como é que paga direito. Aí é escritório de advocacia caro para poder cobrar isso e aquilo, para a pessoa estar em dia com as coisas. Então nós vamos ter uma redução do número de impostos, vai facilitar a arrecadação, mas vai facilitar também as pessoas que não vão precisar de escritórios caríssimos, vão entender mais fácil o que significa uma reforma tributária. Entrando um pouquinho aí na sua área especificamente, o que o senhor propõe, o que o senhor traz aí para a área da educação? Vamos lá, na educação para BH eu tenho algumas propostas chaves. Primeiro, para as minhas colegas trabalhadoras e trabalhadores da educação, que eu tenho um compromisso com elas, afinal de contas, fui fundador do Sindiúti, que é o sindicato da rede pública, e hoje na rede municipal é o Sindirede. Nós temos um compromisso de pagamento do piso salarial com a jornada deles de 22 horas e meia.
para que isso aconteça, nós vamos ter que ter crescimento econômico em Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo uma mesa permanente de diálogo com o sindicato para construir o atendimento dessa reivindicação central. Tem um compromisso também de não fazer nenhuma privatização ou terceirização em escola pública municipal. As nossas escolas são de excelência, todos os professores e professoras de Belo Horizonte são concursados e concursadas porque nós garantimos na lei orgânica. Então você tem um quadro muito promissor, um quadro excelente de trabalhadores e trabalhadoras. Tem também boas escolas com a rede de estrutura boa. Então, esse compromisso nosso de manter as escolas públicas é fundamental, porque tem candidato que é candidato do Zema, o nome dele é Tramonte, não estou aqui criticando, mas apenas constatando que ele é o candidato do Zema. E o Zema tem uma política que é privatização de escolas, então isso levaria a um desastre, eu considero, em Belo Horizonte, pela excelência das escolas que nós temos. E a outra coisa que ele quer fazer é empurrar escolas estaduais e municipalizá-las, para que a prefeitura aceite. Isso também nós não vamos municipalizar. As escolas estaduais têm lá a sua função e deve permanecer tendo até em respeito aos trabalhadores que fizeram concurso e trabalham nas escolas estaduais, que também são excelentes professores. Então, esse também é um compromisso, não privatização, não terceirização e não municipalização de escolas estaduais. Eu acho que um outro compromisso é político-pedagógico. Eu quero fazer uma grande conferência municipal, convidando os trabalhadores e trabalhadoras para, democraticamente, a gente construir um projeto político-pedagógico. E, por fim, criança de 0 a 6 anos, tempo integral para todas elas. É factível, é um projeto do ministro Camilo Santana, do governo Lula. Nós vamos buscar recursos para todas as crianças terem escola de tempo integral. E o programa Pé de Meia do governo presidente Lula, que é para os jovens de ensino médio, que é aqueles R$200 que ele ganha por mês e depois R$1.000 ao final do ano, nós vamos fazer também para os estudantes jovens e adultos do ensino fundamental, porque esses são responsabilidade da prefeitura. E na saúde, a gente sabe que um dos grandes problemas diz respeito aí às filas, né? Superlotação, falta de profissional. O que o senhor propõe? Olha, nós vamos lançar também um programa para enfrentar esses problemas das filas, que vai ser em conjunto com outro projeto que a prefeitura não quis aderir ainda, que chama Mais Especialistas, que foi feito pelo Ministério da Saúde do presidente Lula. Esses mais especialistas é você ter médicos e equipe de saúde especializadas. E também convênios com hospitais que atendem ao SUS, principalmente aqueles que são 100% SUS, para que você faça exames e atendimento de especialistas. Com isso, você trata a questão da fila de maneira rápida e também desburocratiza. A ideia é fazer isso tudo através da internet. Enfim, a pessoa pega o celular dele e transparência, e olha que lugar que ele está na fila, ele já sabe ali direitinho, e como é que essa fila está transcorrendo. Faz os convênios com esses hospitais e, através do Mais Especialista, você tem recurso para contratar, para encarar essa questão da diminuição das filas. É uma maldade, viu? Eu viro e mexo, eu recebo lá pessoas falando que tem 2 anos uma fila para fazer um exame. Outros estão 1 ano e meio para fazer um exame que demora meia hora, não tem condições isso. Me permita fazer uma crítica ao prefeito atual. Pra você ter uma ideia na questão da saúde, a prefeitura não tem para o centro de saúde e UPAs ar-condicionado para todas elas, só essas que ele fez através de PPP. Eu tive que colocar uma emenda de 1 milhão, com mais 500 mil do vereador aqui de Belo Horizonte, nós temos 1,5 milhão de emenda para colocar ar-condicionado, porque a prefeitura não dá prioridade a isso. Como é que um paciente, um médico, um atendente, uma enfermeira consegue trabalhar com este calor atendendo pessoas doentes? E a outra questão é uniforme para agente comunitário de saúde, uniforme e filtro solar. Então tivemos que apresentar emenda do governo federal, emenda parlamentar, para colocar uniforme para agente de saúde e filtro solar para que eles possam fazer o trabalho deles, que é ir de casa em casa. Então o descaso com a saúde vem também com esse exemplo.
Nem sempre é falta de recurso, mas falta de orientação, de gestão, que eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte está devendo isso. Entre as propostas do senhor para a segurança pública, está o armamento aí da Guarda Municipal. Isso é factível, isso é viável, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista da segurança, da capacitação? A Guarda Municipal já é armada. Então, no meu programa, não existe o desarmamento dela. Isso já foi decidido pela Câmara. Eu não pretendo rever essa questão das armas para a Guarda Municipal. Mas, com certeza, fazer um controle da Guarda Municipal é obrigação nossa. E os próprios guardas municipais, muitos deles me apoiam nisso. Qual a emenda que eu fiz agora para a Prefeitura, que está demorando a fazer a implantação disso? Câmeras corporais, fiz uma emenda de R$900 mil, nós vamos colocar câmera em todos os policiais. Às vezes o policial fala, isso é perseguição ao policial, por que não coloca câmera em professor? Outro dia um me falou isso. Eu falei, companheiro, não coloca em professor porque não precisa. O professor tem lá 30 meninos, são 60 câmeras que ele tem lá, que estão olhando a atividade do professor todo dia, do médico. E assim todos têm acompanhamento, todo servidor público tem um acompanhamento daquilo que faz no trabalho, presta contas públicas. Portanto, o guarda municipal da mesma forma como o policial militar. Aliás, eu quero conversar com o governador isso, que aqui em Belo Horizonte todos tenham esta câmera. Essa câmera, outro dia eu encontrei um guarda municipal, que ao contrário desse exemplo que eu citei, ele já estava com uma câmera. Eu falei, que interessante, a Prefeitura já fez a licitação para as câmeras. Ele falou, não, essa eu comprei para a minha segurança. Ou seja, ele mesmo sabe que é importante para o trabalho que ele faz, que haja uma fiscalização, até porque ele não tem a denúncia falsa contra ele. Bem, isso é um aspecto da polícia, da Guarda Municipal, ou da Polícia Municipal. Mas a outra importante é que ele tenha a função de ser guarda preventivo. Então isso será a função especial, para que nos bairros, em especial nas ruas que não estão iluminadas, pedir que ilumine, inclusive, fazer rondas lá, participar das reuniões que nós vamos ter através do que eu estou chamando de territórios da cidadania, que integra a comunidade ao trabalho da Prefeitura, e que nesses territórios eles participem das reuniões, deem segurança. As pessoas que mais sofrem com insegurança são vocês, as mulheres. Não tenha dúvida disso, porque anda na escuridão, às vezes tem insegurança no lar. A criança às vezes não tem uma creche para deixar o dia inteiro. Imagina, uma mãe não pode arrumar um emprego porque a criança dela só tem creche até meio-dia. Depois ela não tem com quem deixar, perde a oportunidade de emprego. Fica em casa, às vezes o marido aborrecido, ou às vezes com uma concepção machista, trata mal a mulher e ela não tem liberdade, inclusive, de fazer outras escolhas. Então a insegurança para a mulher é muito grande. Então quando a gente fala em segurança, ela é segurança num aspecto geral, segurança pública. O bolsonarismo quis crer e quis fazer parecer que segurança é armar as pessoas. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos sair armando as pessoas achando que isso é segurança. No final das contas, esse armamento do Bolsonaro serviu para milícias e serviu para outros mal intencionados que se agruparam em torno de CACs, não estou dizendo que são todos que fazem treinamento com armas, sejam desse tipo. Mas ele inflou tanto que esses CACs viraram pessoas mal intencionadas que quiseram, inclusive, dar um golpe na democracia no Brasil. Então, sair armando dessa forma não é solução e não é segurança pública. Serve muito mais para segurança privada. Eu quero também valorizar os guardas municipais, está no meu programa, através da inclusão deles, isso é um compromisso meu de deputado federal, no caput do artigo 144 da Constituição Federal, que dá a eles as mesmas garantias previdenciárias que os policiais militares e outros agentes de segurança. Moradia popular. A gente sabe que o governo federal tem defendido aí a destinação da área que abrigava o aeroporto Carlos Prates para isso, mas o pessoal que mora na região tem combatido. Como que o senhor vê? O senhor pretende dar prosseguimento se for eleito? Então deixa eu separar as duas perguntas, aeroporto e moradia. A moradia eu tenho que resolver de qualquer jeito, senão a minha vice, a Bela, puxa a minha orelha. Como eu tenho dito, nós vamos ser um prefeito e uma prefeita, essa é a área que a Bela atua com muita ênfase e com muita competência. A Bela costuma dizer que como vereadora e deputada, ela fez mais moradia em Belo Horizonte do que o prefeito, porque ela instrumentalizou também essa política como política pública
E é isso que nós vamos fazer. Então, através do Minha Casa Minha Vida, nós podemos trazer mais moradia popular. Nós vamos aproveitar o projeto também do governo federal, que faz cessão de áreas do governo federal para objetivos sociais e fazer essa doação para a prefeitura. Vamos buscar esses terrenos, prédios que podem servir de moradia. Eu vou citar um aqui, que já tem, que é o da Rua dos Caetés, que lá são 53 famílias que já estão fazendo agora, já tiveram a posse e estão construindo seus lares. Vamos fazer isso também na Escola de Engenharia. O caso do aeroporto Carlos Prates também foi cedido, graças a mim, como deputado federal, para a Prefeitura de Belo Horizonte. O que o capital imobiliário financeiro queria, especulativo, era transformar aquilo em apartamento de luxo. É o que estava para ser leiloado em conjunto com o governo Zema e Bolsonaro. Nós damos um freio de arrumação naquilo, o presidente Lula doou para a Prefeitura. Ali é prioritariamente para um grande parque e área verde. E além da construção de uma UPA, que a Noroeste não tem, que é aquela região, a construção de um centro de saúde, uma escola EMEI municipal de educação infantil de tempo integral e uma de ensino fundamental de tempo integral. Isso é o que já está doado, além da área do parque, que também já estava doado. O grande restante da área, nós queremos fazer muita área verde lá. Também áreas de cultura e moradia. Então lá não é um terreno exclusivamente para moradia. Estão plantando o terror, novamente os bolsonaristas lá no Carlos Prates, que é o meu bairro, inclusive onde eu nasci, Carlos Prates, dizendo que lá vai virar um favelão. Não é verdade. Precisa de parar com esse preconceito. Não é preconceito bolsonarista contra os mais pobres e ignorância, no sentido de não querer revelar o que vai acontecer. Podem ficar as pessoas lá tranquilas. Nós vamos ter uma grande área verde, vamos ter moradia também, o que vai aquecer o comércio. E é claro, ao fazer mais moradias, e pessoas que irão lá para curtir também a área verde, a cultura e tudo, nós vamos ter que mexer no trânsito, fazer, por exemplo, a abertura lá na Praça São José, do que vai para a Avenida Ivaí, melhorar o trânsito, que também segue lá para Biro Machado. É uma região que eu conheço muito, nasci, fui criado ali, nós vamos tratar com muito carinho, vai ser uma inovação, uma característica boa para aquele bairro. E o aeroporto, que eles falaram que não podia sair de lá porque ia dar caos aéreo, eu pergunto, que caos aéreo teve? Nenhum. Só parou de atormentar as pessoas, que era aquela barulheira o dia inteiro, e o risco de queda de avião que constantemente estava tendo. A gente já está caminhando para o final. A gente sabe que Belo Horizonte ainda enfrenta déficit na arrecadação. Como que o senhor pretende fazer para aumentar essa arrecadação sem aumentar impostos? Não, aumentar imposto de jeito nenhum. Aliás, imposto municipal nem para aumentar agora é mais difícil com a reforma tributária. Então nós temos que esperar a reforma tributária fazer efeito para ver como é que ficou. O compromisso nosso é de jeito nenhum aumentar a carga tributária. Se tiver aumento por causa da reforma tributária, nós vamos ter que fazer uma diminuição. Então isso aí o pessoal pode ficar tranquilo. Agora, o que nós vamos fazer para desenvolver e ter recursos é desenvolver Belo Horizonte. Eu já respondi essa pergunta quando coloquei essa perspectiva que nós temos de crescimento econômico em Belo Horizonte superior ao crescimento nacional. Com isso, a gente resolve também o problema da arrecadação e melhora as condições para atendimento da saúde, da educação, da segurança pública, dos parques, das áreas de lazer, que eu falei tanto aqui, as pessoas perguntam onde vai arrumar dinheiro. Uma é parceria com o governo federal, por isso eu falo tanto do Lula, e com certeza vai me ajudar muito, mas também com aumento de arrecadação através do crescimento econômico em BH. Para a gente encerrar, uma pergunta também clássica que a gente faz para todos os entrevistados: qual a Belo Horizonte você quer para o futuro, sendo eleito ou não? Sendo eleito de preferência, né? Olha, eu quero uma Belo Horizonte com mais justiça social. Eu fiz um programa de televisão com a Belo onde a gente mostra isso. As coisas que a cidade tem e precisa ampliar e aquelas que a cidade não tem. Então, por exemplo, na área de periferia, nós temos 20%, nós temos 8% de terreno e 20% de povo que mora ali. Então é muito mais concentrado, as injustiças se concentram. Precisamos de uma cidade mais justa, mas ao mesmo tempo uma cidade com coisas que eu ainda não citei, que tem a Lagoa da Pampulha despoluída, que tenham córregos e rios despoluídos para que a gente possa fazer parques lineares, uma cidade que volte a ser cidade-jardim,
uma cidade com as crianças todas nas creches, uma cidade em que, ao invés de ódio, se discuta na política propostas positivas, planos de governo, uma cidade democrática, uma cidade cosmopolita. Eu penso em Belo Horizonte que no centro nós possamos ali fazer grandes shows, sendo um exemplo para o Brasil. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mari, agradeço aí o Diário do Comércio. É isso, o Diário do Comércio ouvindo os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições 2024.